Boa tarde, começando mais um Café com o Chefão, o programa onde as ideias se encontram, histórias inspiram e o futuro é traçado em cada conversa. Boa tarde, galera. Hoje o papo é sério e vai dar pano pra manga. Tem muita gente achando que quer ser influenciador e viver de like, ostentação e publi fajuta. Mas esquece, a internet tem lei. Esse programa é para você, influencers, criadores de conteúdo ou aqueles que querem entender até onde vai o seu direito nas plataformas digitais. E para isso eu recebo ela, advogada especialista em direito digital e guardiã dos influencers, doutora Giovana. Boa tarde, doutora Giovana. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite meio em cima da hora, né? Imagina, é um prazer estar aqui. Legal. Doutora Giovana, se apresente. Quem é a doutora Giovana Sartori? Bom, meu nome é Giovana Sartori, eu tenho 24 anos, sou advogada, especialista em direito digital. Nossa, só 24 anos e já... Eu saí da escola e já fui direto para a faculdade, passei no OAB rapidinho e já tenho a minha OAB, vai fazer 2 anos. Então, 24 anos com 2 anos de experiência na advocacia, mas já tive experiência antes disso. E hoje eu trabalho com influenciadores digitais em contratos de publicidade, protegendo a negociação e principalmente a imagem dos influenciadores. Tá, e como é que você descobriu esse campo tão, né? Porque o direito ele é super extenso, né? Sim. E aí, de repente, você cai numa teoria nova e moderna, né? Na verdade, a vida se encarregou em me colocar nessa área. Eu vim de um concurso público, eu trabalhava na Sabesp e tive a oportunidade de trabalhar em um escritório que era especialista nessa área. E lá eu me encontrei, gostei muito do que eu fazia, aprendi muito e desde então sigo nessa área me especializando sempre. Tá, e doutora Giovana, vamos começar a falar assim, todo mundo acha que é um pouco de influenciador, né, na internet. Você que hoje já trabalha nesse nicho, trabalha numa agência conceituada, que eu sei, né? O que é um influenciador digital para vocês? Bom, um influenciador digital, na verdade, qualquer um pode ser mesmo, né? A gente influencia as pessoas o tempo inteiro. Hoje, numa conversa com você, eu posso te influenciar a comprar, a fazer algo, e é a mesma coisa, só que na rede social. Na rede social, o influenciador é aquele que mostra o ponto de vista dele e consegue convencer as pessoas a fazerem o mesmo que ele. E aí é que surge o interesse comercial das marcas, porque as marcas se interessam em uma pessoa que consegue convencer o outro. E esse é o grande poder do influenciador digital. Eu não visualizo o momento em que o influenciador digital pode ser assim chamado. Eu entendo que a partir do momento que as marcas começam a ter um interesse pela imagem dele, por associar a marca à imagem, ele já é considerado um influenciador. Influenciador, não, entendi. Mas assim, resumindo, né, para mim, né, na minha opinião, o influenciador ele é um vendedor. Só que ele não é um vendedor. Ele recebeu, na minha opinião, o nome de influenciador para não ser chamado de vendedor através da internet. Então, é lógico, ele tem uma diferença. Né? O influenciador ele é um vendedor que vende através da internet. Só que, lógico, as ferramentas que ele usa são os conteúdos. Né, são a questão do conteúdo para ele gerar conexão. Sim, né? Na verdade, assim, muitas pessoas pensam da mesma forma que você, mas os influenciadores, eles não gostam de serviços dessa forma, porque o objetivo deles, claro, que é trazer visibilidade para a marca, mas não necessariamente vender. Muitas vezes é fazer com que as pessoas conheçam o universo da marca, se interessem primeiro e futuramente façam uma compra. Então, o influenciador, principalmente nos contratos que eu cuido, a gente sempre tenta distinguir isso. O influenciador não é um vendedor, ele está trazendo visibilidade e alcance para aquela marca. Seria, vamos falar assim, conexão, confiança e o desejo. Exato. Se a pessoa vai comprar agora, não importa. Exato, ele é uma pessoa que apresenta aquele universo para o público, mas não necessariamente a pessoa que vai concluir essa venda. Porque quem é responsável por concluir a venda é a própria marca, que depois que o público conhece ela tem a responsabilidade de trazer aquele público para ela. Então, o influenciador, ele é a vitrine da marca. É ele que vai mostrar como pode ser utilizado, ele que vai mostrar a qualidade, mas ele não tem essa obrigação de venda. Ele tem essa obrigação de vitrine mesmo. Entendi. Mas assim, hoje, né? Hoje é uma profissão, né? É uma profissão. É uma profissão. Só que a gente também enxerga de uma outra forma uma descaracterização, onde
coach acha que é influencer, artista acha também que é influencer, quer dizer, eles não estão fazendo nada com marcas, eles estão acham que eles são uma espécie de coaching, né? de ajuda, eu não entendo, às vezes gostam de ser chamados como influencers, né? Sim, porque existem influenciadores que são coach e existem influenciadores que são artistas, não tem limitação. Qualquer um de nós, você pode ser um apresentador que é influenciador, eu posso ser uma advogada que também sou influenciadora, porque influenciador é justamente isso, é você ser uma pessoa capaz de convencer o outro que faz sentido aquilo que você faz. Então, mas eu acho que é difícil você ser influenciado por alguém que não vende nada, sim, que não faz nada, é né? Claro. E a gente nós estamos vendo aí na TV vários casos aí, né, de influenciadores que têm uma responsabilidade daquilo que ele faz ali. Com certeza. pras Inclusive, pessoas. isso entra até numa questão mais de direito propriamente, porque como funciona? Hoje em dia, os tribunais têm entendido que o influenciador ele faz parte da cadeia de consumo. Então, o que é isso? Por exemplo, se eu, como consumidora, compro um produto porque eu fui influenciada pelo Márcio Chefão, e esse Márcio Chefão, ele tá recebendo da marca para promover esse conteúdo, os tribunais têm entendido que existe uma responsabilidade solidária. Então, você pode ser responsável junto com a marca. Então, aí também vai um conselho para os influenciadores, de sempre averiguarem as marcas com quem eles estão fazendo parcerias, ainda que seja uma parceria muito bem paga. É importante ter esse histórico da marca, é importante saber se essa marca tem uma boa reputação, como essa marca se comporta dentro do consumo, como ela se comporta frente ao consumidor. Então, enfim, são questões que esbarram diretamente com o direito mesmo. E a dúvida também, né, o criador de conteúdo nem sempre é o influenciador, né? Como é que vocês enxergam isso, né? Porque eu só apenas crio conteúdo. Então, isso tem que ser muito bem distinguido. Nos contratos, eu costumo proteger o influenciador nessas questões. Então, claro que algumas marcas não aceitam esse tipo de cláusula. Entendi. Mas eu objetivo em todos os meus contratos colocar algo nesse sentido, que seria que o influenciador ele não tem responsabilidade sobre os produtos, sobre as entregas, sobre qualquer problema que o consumidor lá na frente tenha. Porque assim a gente consegue distinguir a responsabilidade dele e deixar a responsabilidade só para a marca. Mas existem casos em que há o enquadramento, sim, da responsabilidade solidária. Então, o influenciador ele não é só o criador de conteúdo, mas ele também é responsável no que vai acontecer lá na frente. A lei enxerga esse profissional de mídia como, então? Um cidadão comum que tem uma câmera? Ou... Não, ele é um profissional, né? Então, ele tem que estar muito bem regulamentado com contrato. É um prestador de serviços. Da mesma forma que qualquer outro prestador de serviço que tem que estar tudo muito bem regulamentado. Mas você fala assim, regulamentado, a gente fala assim, ele tem que ter o quê? Um MEI... Ele tem que ter um MEI, ele tem ideal. Limitada, como Sim, é ideal que um influenciador tenha um MEI inicialmente, porque ele vai, muitos contratos, principalmente com grandes empresas, vão exigir essa questão dele, vão exigir que ele tenha um CNPJ, e justamente porque ele tem que emitir a nota fiscal. Então, ele, quanto pessoa física, vai ficar muito limitado em relação às marcas. Então, com certeza, o ideal é que ele seja... porque assim, tem muita gente que se diz influenciador, mas ele não tem empresa, não tem nada, ele tá com a cara lá fazendo dezenas de vídeos, né? Não tá vendendo nada. Aí você fala, o que esse cara quer? O que ele tá influenciando? Exatamente. Esse é o ponto. Quem ele tá influenciando nesse estilo de vida dele? Ele consegue influenciar alguém? Se ele consegue, ele é um influenciador. Se ele tá conseguindo marcas... Mas só que é like. Sim. É like. Eu não sei, talvez pensando em monetizar em alguma plataforma. Também né? E para ser hoje um influenciador aí importante de destaque para uma marca, o que você... Eu sei que não é a tua área, você é advogada do escritório, mas é lógico, você já analisa o potencial, né? É claro. Aproveitar que você está aqui, tipo assim, porque tem muita gente que quer ser influenciador. Então você fala, poxa, olha, gente, começa de alguma forma, tem que ter um número de seguidores. Que na verdade não. Hoje em dia as marcas procuram muito por micro-influenciadores. Ah, tá. Então existe muito público, existe muita oportunidade para micro-influenciadores. Então a gente não trabalha com número, mas com o que as marcas se importam? Com credibilidade. Então não adianta nada o influenciador
fingir que é algo, porque uma hora ele vai ser desmascarado. Então, o ideal é que esse influenciador sempre demonstre a verdade. Então, por exemplo, ele tá fazendo a publicidade de uma marca, mas ele consegue inserir essa marca no dia a dia dele. Ele não tá fazendo só a publicidade porque ele é pago por ela. Então, mostrar a verdade traz credibilidade e atrai novas oportunidades. Tá, mas assim, eu não tenho que ter um número Não. limite pra Não, isso. Né? não. Falar, você tem 1 milhão de seguidores, você já é influenciador. Não. A marca já te quer. Não quer dizer não isso. existe mais isso. Um influenciador hoje pode ter 10 mil seguidores, 5 mil seguidores. Tá. E a gente tá falando também, você tá falando também da marca em si, mas também o lado do influenciador, que às vezes é contratado por uma marca, ele faz o trabalho e a marca não entrega. Existe a possibilidade também da marca. Grande possibilidade, né? Então, justamente existe o contrato para proteger isso. Porque qual é a contraprestação? A marca vai oferecer o produto e vai oferecer um pagamento. Ao mesmo passo que o influenciador vai oferecer stories, reels, enfim, posicionamento estratégico nas redes sociais. Se a marca não cumpre com a parte dela, que a principal delas é o pagamento, o influenciador pode exigir o cumprimento judicial desses valores, com aplicação de multa, correção monetária, assim como em qualquer inadimplência. Mas aí como é que fica, por exemplo, isso é uma coisa nos bastidores. Sim. Só que ele tá dando a cara ali na internet. Sim. Né? Quer dizer, aí tem aquele lance de direito de arrependimento, de resposta. Então, normalmente, se o influenciador se o influenciador tem uma empresa que está inadimplente com ele não vai querer expor isso, ele vai tentar resolver justamente nos bastidores. Como que a gente resolve? Inicialmente, sempre de uma forma administrativa. Então, a gente envia uma notificação extrajudicial, a gente tenta conversar com a marca de forma super tranquila, apenas exigindo o pagamento dos valores devidos. Isso, a reação, né? O próximo passo vai depender muito de como a marca vai se comportar. Se a marca decide pagar, perfeito. Encerramos ali, o influenciador recebe, ainda que com atraso, mas ele recebe. Agora, se a marca se recusa a pagar, ou enfim, fica prolongando isso, o influenciador pode sim entrar com uma ação de execução de título extrajudicial, exigindo os valores que não foram pagos. E aí, com a inclusão de multa, juros, correção monetária. E a questão, por exemplo, da marca, quer dizer, ele faz todo um trabalho para essa marca. A marca, além de ela tá inadimplente com ele, ela também tá inadimplente com o consumidor que acreditou no trabalho dele. Sim. Que são inadimplências diferentes, né? Se a marca está sendo inadimplente em relação ao pagamento do influenciador e não está prestando um bom serviço para o consumidor, são situações diferentes. O consumidor pode vir a reclamar, inclusive enquadrar o influenciador como responsável, que foi o que eu te disse. Mas isso pode ser afastado por meio de contrato. No entanto, a inadimplência em relação ao pagamento é uma questão que vai ser tratada só com o influenciador e a marca. Entendi. Entendeu? Entendi, mas a questão que você me respondeu, principalmente das pessoas que compram, né, compram pela visibilidade do influenciador, serem lesadas, quer dizer que ele é solidário, né? Ele é solidário, exatamente. É isso que você quer me dizer. Exato, mas então existe a possibilidade... Agora, como que ele sai dessa? Então, contratualmente... Tendo essa proteção. Se a gente inclui uma cláusula que responsabiliza somente a marca, a gente consegue isentar o influenciador dessa responsabilidade. Por isso que é muito importante o influenciador não somente ter uma equipe, uma assessoria comercial, como ter uma assessoria jurídica. Porque a assessoria jurídica que vai conseguir proteger ele de eventuais situações como essa. Tem marcas que, inclusive, ela faz uma... Como é que se diz? Ela chega até a oferecer a sociedade para o influenciador, né? Porque assim, sabe que ele tem potencial. Não, entra aí, você vai ser meu sócio. Né? A gente viu o caso, a gente até conversou antes sobre... a gente não tem todo o caso do Nego Di lá, mas ele alega que a empresa não tinha como pagar, ele entrou como sócio. No fim, venderam milhares de TVs, não entregaram, e quem foi preso foi ele como influenciador, né? Sim, tudo depende da negociação. Essa é a grande resposta de todo estudioso de direito, advogado, depende. Depende daquilo que foi negociado, se o influenciador realmente, se existe um contrato de sociedade, se existe um contrato de prestação de serviço, tudo isso vai ser necessário para que a gente possa entender quais são os próximos passos. E no seu dia a dia, vocês têm muitos processos
Ou é difícil? É difícil. Nesse difícil. segmento, é muito importante você manter uma boa relação com as pessoas. Então, Tá. as pessoas acabam sendo muito mais compreensíveis. Então, vamos dizer, uma marca não faz o pagamento. É muito difícil que o influenciador queira entrar com uma ação exigindo pagamento. A gente vai tentar esgotar todas as medidas Paga extrajudiciais. parcelado, faz acordo. Né? Exato. A gente tenta negociar antes de chegar à tomada de medidas judiciais. Porque é um mundo de aparências também. Então, é muito importante que aparente que esteja tudo bem. Então, a marca também evita transtornos da mesma forma que o influenciador evita. Mas existem sim, eu tenho algumas ações que envolvem inadimplência e tenho também algumas ações que envolvem justamente o direito de imagem, violação de direito de imagem. Legal. E a questão, doutora, com relação aí ao pessoal do Tigrinho? Já trabalhou com esse pessoal que, por exemplo, as plataformas, elas têm uma lei dela interna, rigorosa, que do nada parece que elas tiram algumas, ela tira você da rede social, né? E para reverter isso, depende de cada caso? Então, na verdade, assim, você diz quando o perfil é derrubado por conta do Tigrinho? Isso. Depende muito de cada caso. Eu já analisei, sim, contratos que envolvem casas de aposta. As bets, né? As famosas bets. Sim, eu já analisei esse tipo de contrato de divulgação. Mas em questão do influenciador perder a conta por conta disso, normalmente envolvem outros fatores. Não só o fato dele estar divulgando casas de aposta. Até porque, assim, as casas foram legalizadas. Pelo que eu li e entendi, é a forma como ele está... como ele está conduzindo o trabalho dele. Exatamente. Quer dizer, aposte agora e não perca nunca. Existem as regras do CONAR, que é o Código de Regulamentação Publicitária. Eu dei uma lida. E aí, nessas regras, existem, por exemplo, o jogo do Tigrinho, né? Não pode jogar nenhum menor de idade. Além disso, todas as publicidades têm que estar sinalizadas com hashtag publi, hashtag publicidade. Tá. O influenciador dele nunca pode garantir ganhos reais. Ele não pode falar, olha, se você apostar 100, você vai ganhar 1.000. Não, eu vi alguns aí que parece que tinha um aplicativo diferente para ele. Ó, acabei de apostar e ganhei. Sim. Isso aqui ganhei. E esses foram, né? Esses que foram parar lá no Ministério Público. Sim, exatamente. Porque daí é uma propaganda enganosa, né? Porque se eu tô vendo a publicidade... Acabei de ganhar. Exato. A gente acaba sendo induzido ao fato de que o influenciador tá ganhando. E aí, isso aí seria enquadrado como uma propaganda enganosa. Tem as questões das rifas, né? Que gira milhões. Milhões e milhões. E até deu um caso recente aí que a gente tá acompanhando, mas é impossível, né? O cara movimenta 670 milhões. Eu acho que tem que chamar todo mundo que ele fez rifa. Eu falo, gente, chama todo mundo que ele fez rifa e vê se aparece o ganhador. Falo, normalmente aparece. Aparece, mas é comprado, né? Pode ser comprado. Pode ser. Existem indícios. Doutor, agora vamos falar um pouco sobre uma parte que é bem legal aí. Direito de imagem aqui, né? Você adora falar sobre direito de imagem, né? Então, como é que é o negócio? O pessoal pode postar tudo o que pensa, com a maior liberdade? De novo, a gente volta no depende. A palavra é mais amada pelos estudantes de direito. Depende. Depende. A gente sempre tem que pensar que a nossa liberdade, ela vai até onde invade o direito do outro. Então, eu posso falar tudo que eu penso, desde que eu não ofenda, desde que eu não exponha ninguém. A partir do momento que eu ofendo, que eu exponho, que eu coloco a pessoa numa situação vexatória, a gente tem uma violação do direito de imagem. Tá, por exemplo, a pessoa lá publicou um story e uma pessoa que tá no fundo não gostou. Depende. Depende. Por quê? Se essa pessoa que tá no fundo, vamos dizer, eu tô fazendo um story aqui na academia. Tá. Alguém apareceu lá no fundo, não dei foco pra essa pessoa. Qual o dano que essa pessoa teve por aparecer no meu story lá no fundo? Se ela conseguir comprovar que eu fiz algum dano contra a imagem, a reputação dela, perfeito. Mas, depende. Se eu for filmar agora outro cenário, eu tô na academia e vou filmar uma pessoa que tá fazendo uma execução de exercício horrível. E aí eu vou colocar na rede social pra ridicularizar ela. Com certeza você vai estar infringindo o direito de imagem dela. Até porque, pra gente usar a imagem de outra pessoa, a gente precisa de consentimento. Então, por exemplo, eu não posso te filmar
colocar na minha rede social e colocar você numa situação vexatória. Entendi. Mas assim, toda vez que, às vezes eu assisto muito o Celso Russomano, ele já chega filmando, né? Ele recebe uma reclamação Sim, e vai que a equipe, ele já chega sim. e todo mundo fala a mesma coisa, você não pode me filmar. Uhum. E fala, onde é que tá escrito isso? Na Constituição Federal, o artigo 5º, que protege o direito de imagem das pessoas. Então, mas ele mesmo fala que não, que ele tem o direito de filmar? Não. Ele não pode expor. Ele pode filmar uma situação que não exponha ninguém ao ridículo. Se ele tá filmando a situação, mas a pessoa tá Ele chega lá, geralmente ele chega pra falar com o gerente, que ele recebeu uma reclamação, e ele já chega filmando. Mas se o gerente não autorizou. Mas geralmente ninguém autoriza. Aí ele fala que ele pode. Então, o gerente pode entrar com ação judicial exigindo danos, porque ele tá expondo a imagem dele e tá trazendo danos morais pra ele. Ou, por exemplo, é um estabelecimento que tá perdendo venda, tá perdendo compra por conta desse uso de imagem indevido. Nessa situação, gera um dano não só moral, como material também. Entendi. Então ele tá errado. Sim, ele não pode sair filmando as pessoas sem autorização. E todo lugar que ele chega, o pessoal pede pra desligar a câmera. Desliga a câmera que a gente conversa particular. Não, eu não vou desligar. Então, ele tá errado. Ele assume esse risco, né? Ah, tá. Então a pessoa pode processar ele depois. Mas Com como a certeza. pessoa geralmente eles estão errados mesmo. Mas um direito não anula o outro, né? Tá. Ele pode estar indo lá por conta de uma coisa, mas a pessoa sempre vai ter o direito de proteger a imagem dela, porque isso é um direito personalíssimo. Então, tá consagrado na nossa Constituição Federal, tá consagrado no Código Civil. Então, não tem como... Uma coisa não anula a outra. Essa pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas se estiverem usando a imagem dela indevidamente, ela tem sim o direito de entrar com medidas judiciais. Entendi. Eu achava que ele tava certo, que ele chega... Ele chega filmando todo mundo. Ele já chega e... Não, eu não vou apagar... Eu tô no meu direito. Não, a gente tem que sempre pensar nisso. O nosso direito vai até onde e chega no direito do outro. Do outro. Então, você já praticamente respondeu, né? Na praia, quer dizer, na praia tá todo mundo lá, né? Curtindo um sol, as moças todas, né? Bonitas lá com seus biquínis, com seus corpos de academia. Aí, de repente... os engraçadinhos estão filmando e postando. Isso é uma violação. Com certeza. Se não tiver consentimento, é uma violação. E você já pegou um caso assim ou não? De violação nesse sentido. Eu tenho um caso recente que uma cliente minha, ela é desse segmento fitness e tudo mais, e um treinador, que não é o treinador dela, tava usando a imagem dela pra vender consultoria, como se ela fosse uma cliente dele, entendeu? Nossa. Porque ela tem um corpo bonito, ela realmente é da academia, e um treinador X, que ela não conhece, estava usando a imagem dela pra vender a própria consultoria dele. Fotografou ela... Pegou nas redes sociais dela e fingiu que era dele. Caramba. Só que ela chegou ao conhecimento dela, foi marcada pelos seguidores dela, e a gente entrou em contato, porque ele não pode usar a imagem de qualquer outra pessoa, ainda mais para fins comerciais. Porque ela tem direito a receber, tanto por danos morais, porque ela não sabia que a imagem dela estava sendo associada, quanto por danos materiais, porque ele tá ganhando dinheiro com a imagem dela. A imagem dela. Além de ser uma propaganda enganosa, né? Porque ela não era cliente dele. Ele nunca foi treinador dela. Nunca foi treinador dela. Nossa, que chato. E não dá pra gente, às vezes, acreditar que isso acontece. E acontece. Porque normalmente a gente nem fica sabendo, né? A gente vê nas redes sociais, a gente não percebe que tá sendo uma violação. Mas o influenciador, ele chega muito rápido no conhecimento dele. Porque da mesma forma que a internet tá... que tá sendo difundida ali, o influenciador tá cheio de coisa pra fazer na internet, cheio de publicidade, com certeza algum seguidor dele vai ter visto e vai mandar pra ele vai ter um tempo no dia dele pra ver isso. E esse tipo de processo, doutora, é um processo ganho? Pode-se dizer que ele é ganho ou ele ainda gera... É que assim... Como advogada, eu nunca posso dizer que um processo é ganho. Sim. Mas existem grandes chances do cliente obter, sim, a vitória, porque... qual vai ser a argumentação que essa outra parte vai usar? Em que momento esse influenciador autorizou isso? Então, é muito difícil que isso seja revertido. Mas a gente nunca pode garantir que é um processo ganho. Entendi. E esse pessoal também de condomínio, que agora tá uma... o condomínio é um Big Brother, né? Também é uma questão também de... Agora, assim, o que
o que mais aparece para vocês lá, assim, vocês trabalham mais com os influencers, né? Mas, assim, aparecem de coisa, falam, poxa, tá aparecendo muito reclamação de determinada violação de imagem aí. É que, assim, como eu trabalho muito numa parte preventiva, que é a parte contratual, é difícil a gente receber problema depois, sabe? São pequenos casos. Então, contratualmente falando, o que a gente sempre protege, porque sempre é uma questão para a marca e é uma questão para o influenciador, é justamente essa questão da imagem. Porque, por exemplo, as marcas, elas querem o direito de imagem irrestrito, vitalício, pra sempre, de tudo de todo conteúdo que o influenciador faz. Mas isso é abusivo com o influenciador, né? Pô, vai saber se daqui 3 anos o influenciador vai querer se manter associado à marca, né? Entendi. Então é muito bom que haja uma limitação. Então o que eu vejo muito no escritório são disputas assim, impasses entre marca e influenciador sobre essa questão de imagem mesmo. Tá. De como essa imagem pode ser utilizada. Tá, e quando esse influenciador é contratado, ele tem uma, como é que eu vou te dizer? Ele fica exclusivo para a marca? Então, depende. Ou é uma briga? Depende da negociação. O contrato, ele reflete tudo o que foi feito na negociação. O que é negociado? Valores, entregas, uso de imagem, prazos, exclusividade. Então, se o influenciador, ele combinou com a marca que vai ter exclusividade, isso vai estar refletido no contrato, e aí ele não vai poder divulgar marcas de outro segmento, mas, claro, por um período delimitado. Não pode ser assim, claro, existem contratos que para sempre, mas não é o ideal. O ideal é que haja uma limitação de tempo. E quando você já analisou algum contrato que veio de outra profissional que você fala, poxa... Sim, diariamente. É? Sim, é. Mas assim, você acha assim, pô, tá todo mundo na mesma linha ou ainda falta alguma coisa? Ainda falta muita coisa. E não só isso também. Sempre quando a gente vai analisar um contrato, a gente tem que pensar, eu tô do lado de quem? Eu tô do lado do influenciador, eu tô do lado da marca, porque isso tudo vai variar, tanto na redação do contrato, quanto na análise contratual. Então, por exemplo, se eu tenho eu tô analisando um contrato que eu tô do lado do influenciador e a outra parte, eu tô conversando com a advogada que representa a marca. Então, nós teremos impasses, porque eu vou querer proteger mais o influenciador, ela vai querer proteger mais a marca, mas um contrato, ele tem que ser justo para os dois lados. Então, a gente tem que chegar num acordo. Mas eles exigem muito essa parte da exclusividade? É a briga, é a exclusividade ou não? Você não respondeu... A briga é que, assim, a exclusividade, ela acontece anteriormente à análise do contrato, porque essa parte é comercial. Então, por exemplo, se o time comercial do influenciador, ele já bateu isso com a marca, que vai ter ou não exclusividade, eu vou refletir isso no contrato. Então, não é uma competência minha essa negociação. Para mim, o contrato já chega com a negociação pronta. Eu só tenho que refletir a negociação no contrato. Então, se teve exclusividade ou não, essa é uma parte que o comercial que verifica. Para mim, já chega com a informação se vai ter ou não, e eu preciso só seguir a negociação. Você só confere as cláusulas, ver se está de acordo com a negociação, exato. Exato. Entendi. E hoje a gente está aí também, né, a inteligência artificial, né? Uhum. E a gente até comentou, né? Acho que até comentei com você que outro dia quase eu comprei um remédio achando que era o Dr. Drauzio Varela, né? Sim. E era o Dr. Drauzio falando, a voz dele, sim, né? E depois passou até no Fantástico, ele falando que não era ele. Isso é o famoso deepfake. Deepfake. Que é quando a inteligência artificial, ela consegue reproduzir a pessoa perfeitamente. E a voz? A voz, os gestos, as pausas. É perfeito mesmo. A gente não consegue identificar se realmente é a pessoa ou se é uma inteligência artificial. Então vamos defender o Dr. Drauzio. O que nós teríamos que fazer para o Dr. Drauzio? Bom, o Dr. Drauzio, primeiramente, ele teria que verificar onde que você viu essa publicidade? No Instagram? Eu vi no Instagram. No Instagram. Foi no Instagram, então, verdade, o primeiro passo que o Dr. Drauzio tem que fazer é entrar em contato com o Instagram e solicitar imediatamente a remoção desse conteúdo. Se o Instagram não responde ele, não remove esse conteúdo, o Dr. Drauzio entra com uma ação judicial. Ação judicial. E nessa ação judicial, ele pode pedir, inclusive, uma tutela de urgência. O que é uma tutela de urgência? É uma decisão antecipada. Quando o juiz vê que realmente, se ele não tomar essa decisão agora, os danos vão se agravar.
Então, o Dr. Drauzio consegue pedir essa tutela de urgência para que o Instagram remova esse conteúdo imediatamente, antes da análise do processo ao final. E se o juiz conceder isso, o Instagram normalmente tem um prazo de 24 horas para remover, sob pena de multa diária, inclusive. Então, multa de 500, R$1.000, o Dr. Drauzio conseguiria uma multa muito mais alta, porque a imagem dele é muito, muito relevante, né? Sim. Então, o primeiro passo seria entrar em contato com o Instagram, tentar resolver isso de forma administrativa. Não resolvendo, entra com uma ação pedindo uma tutela de urgência para remoção do conteúdo e pode pedir também o acesso ao IP que veiculou aquele conteúdo. Porque daí, a partir do momento que o Instagram te fornecer essa informação do IP, você consegue depois ingressar com uma outra ação pedindo a responsabilização dessa pessoa que criou esse deepfake ou que veiculou nas redes sociais. Mas geralmente é muito difícil de pegar, né, doutora? Geralmente são empresas que têm vários outros paraísos fiscais. É muito difícil mesmo. Você não tem o acesso, né? É muito difícil, mas eu acho que conseguindo... eu acredito que a partir do momento que consegue remover esse conteúdo, o grande dano foi pelo menos amenizado. Não foi resolvido, mas se o Instagram remove esse conteúdo, eu entendo que já é uma vitória. Porque pelo menos não vai estar sendo veiculado novamente, não existem outras pessoas que correm o risco de cair nessa. A gente também... A questão das leis brasileiras, assim, existe alguma lei? Alguma lei foi criada para proteger aí essa questão da imagem digital? Não, na verdade não. Na verdade, a gente trabalha com a Constituição Federal, com o Código Civil e com o Marco Civil da Internet. Então, a gente junta essas 3 legislações e aplica ela aos meios digitais. Mas não existe uma legislação prevendo essas questões de direito de imagem nas redes sociais. É por analogia, né? A gente junta as legislações e vê o que faz sentido. Ao seu ver, você acha que precisaria de alguma reforma? Eu acredito que futuramente vai ser necessário. Porque hoje se fala muito mais de violação no meio digital do que no meio offline, né? A gente vê... É muito mais fácil que haja violação de imagem digitalmente do que na vida real. Entendi. Porque a gente também... Uma coisa que eu tô pra te perguntar, né? E as crianças influencers? Nesse caso, os pais, eles precisam ter uma autorização judicial para que as crianças influenciadoras fazerem as divulgações. Então, muitas marcas exigem, inclusive, isso, um alvará judicial. Mas tem que emancipar, não? Não. Não é nada de emancipar. Não. Também emancipar com 5 anos. Não dá, né? Eu queria. Que isso? Quem vê, pensa. Já é pra balada. Mas, enfim, as crianças influenciadoras, todas as publicidades delas têm que ter autorização judicial. Os pais precisam passar para o Ministério Público avaliar se é uma boa publicidade, se é uma publicidade que vai fazer sentido com o perfil dessa criança. O problema da criança é que, às vezes, tem pais e tem pais, né? Uhum. Né? Então, às vezes, eles estão só preocupados com dinheiro. né? Olha a Larissa Manoela aí. Larissa Manoela, que a gente acompanha, né? E você já pegou algum caso, né? A gente falando aí desse deepfake aí ou não? Eu já notifiquei. Já entramos com notificação e conseguimos resolver com notificação extrajudicial. E achou a... Não, a gente enviou a notificação pro próprio perfil que veiculou o deepfake. Porque quando um perfil veicula, você consegue acessar o perfil dele, né? Então, a gente enviou a notificação pelo próprio perfil do Instagram e essa pessoa removeu o conteúdo. Removeu, mas vocês não foram mais pra cima? Não. O influenciador optou por não tomar outras medidas. Como a gente tinha conseguido remover, ficamos por aí mesmo. E nesses contratos aí, tem um erro mais comum que os influencers cometem? Já vem meio pronto, né? Igual você falou, já vem meio ali para vocês analisar, mas tem algum erro assim que às vezes eles não atentam tanto, uma coisa mais específica ou não? Eu acredito que o que é muito... que às vezes os influenciadores não dão devido valor é justamente a questão da imagem, que é o que a gente está discutindo aqui esse tempo todo. Porque as pessoas ainda não conseguem visualizar a importância da imagem e como essa imagem pode trazer frutos para você a vida inteira. Então, muitas vezes o influenciador cede direitos de imagem para a marca e nem sabe.
Se ele não tem uma assessoria jurídica, ele assina porque ele está interessado em fechar a parceria e não sabe nem o que aquele contrato tá prevendo. Então, tem muitos casos, assim, de influenciadores que chegam para mim que não tinham uma assessoria jurídica antes e aí eu vou olhar os contratos que eles tiveram e falo, cara, olha aqui o que você assinou. Pô, você deixou aqui pra marca um uso de imagem pra sempre. Eu já ouvi falar assim, às vezes, que não ganhou nada, né? Ganhou Muitas produto. vezes ganha só produto. Ganhou produto e fez um trabalho assim, aumentou as vendas. Aumentou as vendas da empresa. A empresa só recebeu produto, só recebeu E as marcas novas aí? Qual os cuidados que você acredita que tem que se tomar com as marcas que ninguém conhece? Com certeza fazer uma due diligence da marca. Então, o que eu costumo fazer? Eu busco o CNPJ, busco no Reclame Aqui, busco no Google, busco o processo no Jus Brasil, e aí eu consigo ter um histórico da marca, para poder passar para o influenciador se ela é uma marca segura para se trabalhar ou não. Legal. Bom, a gente já falou aqui, e geralmente quem paga o pato, a marca ou o influencer, são os dois. Depende do caso, né? Depende do que... Se for uma violação do influenciador, a marca paga o pato. Se for uma violação da marca, o influenciador paga o pato. Mas tendo um bom contrato que proteja violações de ambas as partes, a gente consegue amenizar bastante os danos que são causados. Tá, e também tem os casos eu fiz lá o trabalho para aquela marca. Uhum. Aí, meu contrato já acabou, já recebi tudo. Aí, de repente, eu descubro que a marca continua fazendo usando essa imagem. Usando a imagem. Então, isso acontece? Acontece. Mas o que a gente faz para proteger isso? A gente coloca ou paga? A gente coloca multa contratual por violação de imagem. Então, ela é sempre proporcional ao valor do contrato. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma publicidade de 1 mês. Só que eu cedi a minha imagem para você por 3 meses. Isso acontece. Não necessariamente se o contrato, se as entregas duram 1 mês, que o uso de imagem também é de 1 mês. Isso pode variar. Então, nesse cenário, que eu cedi a minha imagem para você durante 3 meses, fiz as minhas entregas durante 1 mês. Após esse período dos 3 meses, o ideal é que a marca não use mais a sua imagem. Normalmente, a gente autoriza que a imagem fique como rolo histórico. Sabe quando você entra no perfil, vai descendo? Tá lá. Tá lá. Isso pode acontecer, isso pode ficar. Normalmente, isso é autorizado. O que não pode é a marca republicar, a marca ficar reutilizando esse conteúdo. Nesse caso, é possível a aplicação de multa. A gente já prevê isso em contrato, que em caso de violação de uso de imagem, a marca é obrigada a pagar uma multa, o que facilita as tratativas futuras. Porque daí, quando eu, como advogada, for entrar em contato com a marca, eu já falo, olha, você está descumprindo e existe já uma penalidade para você por conta disso. Então, a marca não tem que só cessar, ela vai ter também que ressarcir pelo prejuízo causado. Entendi. Bom, você já faz uma due diligência, né? Quem sabe, due diligência é uma conferência. É uma conferência, um levantamento preciso, né? De quem está no mercado. Exato. E tipo assim, já teve casos que o influenciador foi meio que golpista na história, que foi meio errado. Como assim você diz? Primeiro você vê, ele faz o trabalho. Acaba o serviço, ele continua também postando porque ele quer. Então, porque é difícil, porque se o influenciador continua postando porque ele quer, ele ainda assim tá trazendo visibilidade negócio, né? pra marca. Então é difícil colocar nesse ponto. Deixa eu pensar em uma violação. A principal violação do influenciador é não entregar. Então a marca contratou o influenciador para 2 sequências de stories. Ele postou só uma e não quer postar outra. Essa é o principal descumprimento do influenciador. E quando ele é contratado, ele pode negar, por exemplo, me contrataram tal, e são tantos stories, e ele tem esse livre-arbítrio para escolher o que ele vai fazer ou falar, ou eles entregam para ele e falam, é seu, você se vira? Não, tudo depende da negociação, né? Então, se na negociação foi definido que o influenciador tem que postar 2 sequências de stories, e isso tá refletido em contrato, ele necessariamente vai ter que postar. Em relação àquilo que ele fala, normalmente as marcas enviam um briefing. O briefing é um documento ele já já tem ali... Já tá dizendo, né? Já tá dizendo. Hoje em dia, as marcas não trabalham mais com roteiro.
As marcas trabalham com uma ideia daquilo que eles querem que a publicidade seja. Então, o influenciador, ele precisa seguir aqueles parâmetros. Mas a criação é livre. Normalmente é assim que funciona. Porque faz mais sentido que o influenciador não se prenda tanto. Que ele seja mais livre para ele se conectar melhor também com a comunidade dele. Tá, mas ele pode se negar também, né? E se ele não concordar... Com o que você disse? O briefing é assim, vem pra ele, é como se fosse um texto. Não, vem uma ideia. A ideia. É difícil vir como roteiro de texto. Não vem roteiro. É muito difícil. Hoje em dia não se trabalha mais assim. Hoje em dia se trabalha com uma ideia mesmo. Então, aquilo que a marca espera que o influenciador entregue. Não necessariamente um roteiro de, você tem que pegar, olhar pra câmera e falar, entendeu? Você tem que... É uma ideia daquilo que a marca espera do influenciador. E o influenciador fica livre pra criar dentro dos parâmetros que a marca exige. Esses valores, caso você tenha que entrar com um processo, são valores altos ou... Do que você diz? A marca não correspondeu. Essas multas são... Normalmente... Que a gente imagina assim, né? Quando é uma coisa de TV, você fala milhões, a multa é de milhões. Ela é proporcional ao valor do contrato. Então, se a gente tá falando de um contrato de 10 mil, a gente pode calcular uma multa de uns... O mínimo geralmente é 10 mil? Não. Varia muito, não existe também mínimo, assim. Não tem um valor... Não, depende, porque, por exemplo, se você quer contratar... Se eu sou uma grande empresa e eu quero contratar um grande influenciador, espera-se que pague mais para esse grande influenciador. Agora, se eu sou uma empresa pequena e quero contratar um influenciador pequeno, eu posso te oferecer R$500 e você aceitar. Então tem vários... Tem vários valores, assim. Não existe uma tabela, não existe um mínimo esperado. Não existe aquele... A gente fala ainda, né? Para TV, para alguns trabalhos, algumas agências falam, olha, a gente não trabalha por menos de 10 mil. Não. Não tem... Não. Nesse meio não, porque é muito negocial, né? Porque vai que o influenciador aceita. Ele vai perder trabalho? Doutora Giovana, a senhora está indo muito bem no nosso podcast. Queria já agradecer, né? E essa exposição de imagem, tudo isso, quando que a gente pode dizer, isso é crime, né? Porque assim, às vezes a gente é tão inocente com algumas coisas, né? E às vezes assim, uma coisa tão banal pode ser crime. Depende. Ela é advogada do depende. Depende de quem tá me perguntando. Porque tem uma pessoa que é chato também, né? Que às vezes é picuinha, né? Então, o crime, ele é configurado quando há uma violação à honra, né? Tá. Então, por exemplo, se eu tô te difamando, se eu tô te injuriando, isso no meio digital e no meio offline é crime de qualquer jeito. Eu ia perguntar isso agora. Dá pra processar alguém que te defama num podcast? É claro, não importa o meio. Danilo, vamos cortar um monte de coisa hoje aqui, porque eu não quero ser preso, não. Não importa o meio. O crime é o mesmo. Então, pode ser, eu posso te difamar no off, aqui nos bastidores, ou eu posso te difamar aqui. O crime é o mesmo. E ainda no meio digital tem agravante. Então, porque no meio digital entende-se... porque entende-se que ele ficou vinculado à exposição maior. Exato, que ele está sendo amplificado. E a justiça entende justamente por esse lado. Então, quanto maior o alcance, maior o dano, maior a indenização. Você viu esses dias uma acho que ela... influencer do que eu não sei. Que ela é a velha carteirada, né? Com quem você está falando, sendo filmada, bêbada... Eu vou ser ainda, como é que é? Eu vou ser autoridade no meu estado. Quer dizer, pagou para... aí o policial pode entrar com uma ação também, né? No caso até houve, como é que fala? Abuso de poder dela. Não dele, né? Dela... Mas eu não entendi direito. Ela foi pega, estava embriagada. E acho que foram falar com ela começou a ofender os policiais. Tá. Porque esse seu telefone... Mas ela postou? Não. Então, uma pessoa estava filmando. E eu ainda vou ser autoridade no meu estado. Eu vou ganhar mais que você. Sim. Você já foi pra Disney? Eu já fui pra Disney.
São crimes diferentes, mas sim a possibilidade de enquadramento. Mas o cara que filmou não tinha nada a ver e postou, né? Então, aí esse cara também entra no Ele jogo, entra porque ele que tá veiculando na internet. ele que... Ainda que a pessoa, a moça tava lá, toda errada, tava né? toda errada, tava xingando, ela não pôs isso pra ninguém. Ela tava ali no foro íntimo, expondo a pessoa. Agora, a pessoa que filmou, ela coloca na rede social, ela amplifica o dano, né? E ela também responde, com certeza. E a gente vê essas brigas aí de artistas, né? É um negócio que é bem... eu vou te processar. Aí às vezes eu já me tô lendo, né? Fulano ganhou 10 mil de ciclano. Aí você vai ver, o assunto era uma coisa que não tinha nada a ver, né? É um negócio assim... é isso mesmo. A gente fala muito da questão dos influencers, eu vou dar uma opinião minha, que eu acho que as pessoas não devem... como é que se diz? As pessoas acho que não devem levar em consideração a vida do influencer, né? A vida pessoal dele, né? Porque tem tanta gente ali que a gente vê que é uma vida que não é dele, né? Vive uma vida que não é dele e as pessoas seguem, né? Então, mas essas pessoas, elas vão chegar a algum lugar, mas não vão chegar lá. Porque você precisa de verdade. Sim. Você precisa demonstrar quem você realmente é. Um dia, a sua máscara vai cair e aí vai ser muito pior. Então, é melhor que você realmente mostre quem você é. Ainda mais se você quer realmente trabalhar com isso. Porque foi o que eu falei lá no começo. As marcas, elas gostam de influenciadores que são quem eles são. Que são a verdade, sabe? Então, não dá pra pintar uma coisa que não é. O ideal sempre, até para aproximar o público mesmo, é sempre trazer a pessoa para a realidade que ela vive. Porque vai ter alguém que tá passando pela mesma coisa que o influenciador. Vai ter alguém que pensa da mesma forma que ele. E assim ele consegue trazer um público fiel para ele, né? O pessoal tá preocupado, né? A gente já comentou, né? Eu acho aquela Virgínia uma excelente vendedora. Aquela moça, ela... Mas eu não sei, tá todo mundo preocupado com a vida pessoal dela. Ali o que foi? Foi erro de conteúdo? Aquilo é obrigado ela mostrar? Isso é a tua opinião, tá, doutora? Não estamos saindo da esfera do escritório e do direito. Sim. Mas assim, na tua opinião, postou demais? Postou de menos? Não podia ser a influenciadora? Pô, ela vende demais. Mas eu acho que a audiência dela espera não isso só ela, dela. de outros influenciadores. Mas a audiência dela espera isso dela. Ah, tá. Eu entendo que se ela sempre foi assim, desde o início da carreira dela, ela sempre se comportou assim. Se ela, nesse momento, ela começa a agir de outra forma, a audiência dela fala, pô, mas ela aqui, que era minha best, que era minha melhor amiga, que me contava tudo da vida dela, agora tá me escondendo? Aí essa audiência que ama ela, no dia seguinte já tá odiando, porque a internet é assim. A mesma velocidade que ela é amada, ela é odiada. Não, assim, né? Separou, aí já tava lá. Perdi eu não sei quantos seguidores, né? Agora que o Vini Júnior ganhou mais 400 de um dia pro outro. De um dia pro outro. Então, eu acho essa vida de influenciadora, ela precisa ter até, inclusive, um acompanhamento psicológico. Com certeza. Né? A saúde mental. Porque o influenciador, ele tá muito mais exposto à crítica. A gente, que vive nossas vidas de forma offline, a gente recebe uma crítica de quem? Da nossa mãe, nosso pai, do nosso amigo. O influenciador, ele tá o tempo todo exposto a isso. Então, se ele não tem um bom gerenciamento de crise, se ele não tem um bom psicólogo pra acompanhar ele, uma hora ele se perde nisso. Porque ninguém aguenta também. Não tem como você ficar a vida inteira deixa a vida me levar. Não, porque, na verdade, ele vive, ele sai né, dessa esfera e ele cria uma outra vida, né? Exato. Imagine você ali... porque existe a vida offline e a vida online, né? Não, ele vai ficar aqui. Ele vive em função de quantos seguidores, se eu ganhei, se eu perdi... Né, se interagiu, se o produto vendeu, porque e como que é a cobrança das empresas com ele? Tem uma certa cobrança, ó, eu te contratei e não foi legal, tipo assim, o contrato reza alguma coisa, por exemplo, ó, os contratos não são de valores que possam ser de acordo com as vendas, né? Ou são, não, né? A maioria não. É um valor fechado. É um valor fechado. Aí, se ele vendeu ou não vendeu... alguns contratos têm comissionamento, que a gente chama. Então, o influenciador ganha, além do fixo, um percentual em cima das vendas realizadas, com o cupom dele. Entendeu? Entendi. Mas, assim, no geral, já teve algum caso da marca, por exemplo, falar, ó, esse cara não tá legal de cabeça...
Existe. Existe? Existe. Que você já teve, As marcas, elas... Elas fazem alguma... Porque assim, elas, eu não sei, às vezes contrata a venda aqui. Uhum. Mas eles fazem reuniões, Sim, sim. É muito importante isso. Entender por que o influenciador não tá indo bem. Às vezes falta uma estratégia mesmo. Às vezes falta uma equipe pra direcionar ele. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas fazem um vídeo na internet e viraliza. Aí ela acha que vai ser fácil manter esse alcance de visualizações. Tá. Mas não é assim, né? Ela tem que manter aquilo. Ela não adianta fazer um vídeo que viraliza. Ela tem que manter aquele conteúdo pra agregar valor pros seguidores e pros seguidores continuarem acompanhando ele. Tem uma que eu sigo, que é da agência, que, nossa, eu não sei como que a menina faz ginástica o dia inteiro, cara. Uma pequenininha. Mas não é a vida dos sonhos? A pessoa ganha pra ficar se filmando na academia? Mas, doutora, pensa comigo, aquela menina, parece que eu acordo e ela já tá... Já tá treinando. Já tá treinando. A gente vai dormir e ela tá treinando. Meu, aí ela tá lá oferecendo o produto que ela vende, eu falei, meu... Foco no verão. Mas é isso mesmo. Porque quem se identifica com ela? As pessoas que querem ir pra academia, as pessoas que vão pra academia e querem ter o corpo dela, as pessoas que querem viver aquilo que ela vive. Então, faz parte do lifestyle dela, né? Da vida dela. Legal. Doutora, você viu como passa o tempo? Passa mesmo, hein? Né? E vamos falar um pouco da doutora Giovana. Você quer começar? O que é a doutora Giovana? Quais são aí Se não fosse advogado, o que a doutora Giovana seria? Ai, eu não sei, eu acho que eu sempre quis ser advogada, ou pelo menos estar dentro do direito. A justiça. Eu sempre fui Robin Hood. Eu acho que o direito me escolheu mesmo. Eu nunca pensei... Quando eu era criança, eu queria ser estilista. É verdade. Eu queria ser estilista, mas depois que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser advogada, eu nunca mais saí do direito. Eu fui variando, né? Queria ser juíza, queria ser promotora, mas eu nunca saí disso. Eu não sei o que eu faria se não fosse isso. E já que eu acho que eu ia ser influenciadora digital. Você leva jeito. Então, se você seria advogada mesmo, né? Já estava escrito, né? Já, E você lembra, assim, e como advogada, quem te influenciou muito nisso? Você tem um professor, você tem uma... Como advogada? Porque geralmente a gente tem, né? Uma pessoa que... não é que a gente se espelha, mas é uma pessoa que andou com a gente. Sim. Né? Eu acho que, assim, eu nunca tive uma figura específica de quem eu me espelho, assim, mas durante a minha vida eu conheci Nem seu pai? Você não é advogado. Mas no segmento do direito, eu tô falando, né? Como advogada. Mas eu conheci pessoas na minha jornada que me fizeram ainda mais me apaixonar pela profissão. Um deles é o Dr. Luiz da Sabesp, que foi um grande professor, além de tudo, pra mim, e me ensinou também a ser líder, né? Hoje eu sou não só advogada, como eu sou líder de um time, e eu aprendi muito com ele, com certeza. Não, legal. E você lembra o melhor conselho que você já recebeu? Aí não precisa ser do Dr. Luiz, mas pode ser do Dr. Luiz. O melhor conselho que eu recebi foi do meu pai. Do seu pai? Você conhece ele? Puxa vida, parece ser gente boa. Menino bom. Estude. Não, o conselho foi: você pode ser quem você quiser, desde que você seja o melhor que você pode ser. Seu pai, eu preciso falar com ele, hein? Pega uns conselhos com ele. Legal. E o que mais que eu acho legal, que eu sempre pergunto assim, né? E se você fosse dar um conselho hoje para um jovem que tá começando aí? Olha lá, você não olha lá, pô. Ai, é porque eu fico olhando pra você. Então, um conselho da doutora Giovana. Para quem não sabe, a doutora Giovana, ela sempre teve ótimas notas, ela tirou a OAB antes de se formar, ela já tinha a OAB, né? A gente falou do concurso da Sabesp, que ela só tinha uma única vaga e foi a doutora Giovana que passou. Então, acho que ela pode ser, sim, uma influenciadora e uma grande referência para vocês aí, jovens, né? Então, por favor, doutora Giovana. Eu acredito, eu não gosto de falar eu gosto de falar eu acredito, que o melhor conselho que eu posso dar é que vocês precisam fazer aquilo que faz o coração de vocês bater mais forte. Então, nada que a gente faz porque o pai quer, o que a mãe quer, não vai dar certo. A gente tem que fazer aquilo que nos move todos os dias, até porque quem vai viver isso somos nós mesmos.
Sim. Então, o maior conselho é esse, que vocês sigam mesmo o sonho de vocês, ainda que seja um sonho distante, ainda que seja um sonho que você não acredite, se você persistir, vai dar certo. Tá, se for influenciador, a doutora tá aqui. Se for influenciador digital, meu número tá aqui. O número dela, ela vai falar. Ela já vai falar já. Pô, legal, doutora. Eu fico feliz aí pela... Você tá gostando? Gostou de... Gostei. Eu achei que ia ser mais difícil. Por que mais difícil? Não sei, eu fiquei com medo. Ficou com medo? Então, vamos lá. Nós estamos chegando. Faltam 5 minutos. Eu tenho que falar depois sobre o projeto Café com Chefão, né? Então, eu queria que você ficasse à vontade aí para você falar o que você achou do programa, que é muito importante pra gente, né? E também você mandar aí os seus abraços pro seu namorado, né? Namorado, pra quem você quiser. Eu queria primeiro agradecer pela oportunidade, pela experiência. Não esperava, ele me chamou ontem. Mesmo eu conhecendo o projeto desde quando ele era só folhas de papel. 2 anos, né? 2 anos. Já faz 2 anos? Vai fazer 2 anos. Caraca. Então, é uma experiência muito legal ver isso aqui tudo acontecendo, porque é o sonho de uma pessoa também. E, enfim, só sou grata mesmo pela oportunidade. Queria agradecer também todo mundo que tá sempre comigo, meus pais, meu namorado, meus amigos, as pessoas que acreditam no meu trabalho. E é isso, precisando de advogados para influenciadores digitais. Você esqueceu dos seus irmãos, que você gosta tanto? Eu falei minha família. Falou? Mas os meus irmãos, Pedro e Júlia. E minha filha, Maria Luísa. A minha filha de 4 patas, Essa gente. filha dela de 4 patas, falar pra você, viu? Dá pra ver? Se eu mostrar? Depois a gente coloca no final. Aqui ela. Ela. A carinha dela. Ali. Mostra aqui? Essa é terrível. Essa é terrível. Gente, nós estamos chegando ao final desse episódio maravilhoso. Né? Falar pra vocês, Giovana é minha filha, é a número 2, né? É a número 2. É a número 2. Até onde eu sei. A 02, né? E é lógico que eu a trouxe pela bagagem que realmente ela possui no que ela faz, não foi porque ela é minha filha, não é nada disso, né? Eu acho que falar sobre a internet era uma coisa que a gente já estava buscando, a gente vinha conversando aí com todo o nosso pessoal aí, com a equipe de estúdio, para falar realmente sobre a questão do influencer, o que é ser influencer, né? E que ele também... Hoje ele está protegido por lei, então, mas precisa ser bons influencers. O que eu quero falar agora... E ter bons advogados. E ter bons advogados. E o que eu vou falar agora é o seguinte, nós vamos encerrando esse podcast, só que é o seguinte, nós vamos dar uma pausa até o mês de janeiro. Por quê? Café com Chefão está com um projeto, Café com Chefão na Estrada, que visa o quê? Nós estamos aprovados na Lei Rouanet para fazer 20 episódios do Café com Chefão em João Pessoa, né? Nós vamos falar da cultura, da arte, do empreendedorismo, né? Então, nós vamos dar uma pausa agora para quê? Nós estamos aprovados na Lei Rouanet e nós vamos agora na fase de captação do recurso, que é muito difícil, né? Então, quem puder ajudar o Café com Chefão, ele está aprovado. Se você paga imposto de renda, você pode abater até 6% do imposto de renda, ajudar com 6% do que você paga e abater 100%. Né? E toda empresa também de lucro real pode ajudar o Café com o Chefão, abate o valor que ela der 100%, né? E a contrapartida é a gente pegar essa marca e fazer um trabalho em conjunto com o Café com o Chefão lá em João Pessoa. Então nós vamos dar uma parada agora. Hoje praticamente é o último Café com Chefão do ano, mas a gente volta o ano que vem, se Deus quiser, com as novidades de quando a gente vai para João Pessoa, e em janeiro a gente volta com os novos episódios, tá bom? Então, gente, só tenho que agradecer vocês, muito obrigado, agradecer a doutora Giovana, ela é a doutora Giovana, independente de ser minha filha, né? Por aceitar o convite e por expor aqui todo o conhecimento dela do direito com relação aos influencers, às marcas, enfim. E ela está à disposição. Passa seu telefone, Gi. Pode falar ali? Pode. Meu telefone é 11 99292 2047. E é isso aí, gente. Um grande beijo para todos e até a próxima. E continue se inscrevendo no canal. @Café com Chefão. @Café com Chefão. Se inscreva no canal. Um beijo para todos.